Olá, meus caros e nobres alunos, sejam bem-vindos a esse segmento do curso A Arte de Construir Oráculos. O que nós trataremos nesse segmento? Nós veremos aqui algumas ideias que dão uma vida nova à regressão logística. Esse instrumento, ele pode ser extremamente útil, ele é muito interessante, desde que nós apliquemos algumas ideias, que nós vamos debater aqui, e que resolvem problemas muito sérios da regressão, da aplicação dessa ferramenta. Um deles, o mais aparente, é quando você tem um domínio, a sua população, as suas entidades, uma categoria é muito mal representada frente às outras. Você tem um pequeno grupo, imagina, eu gosto muito de falar das fraudes de cartão de crédito, porque tem um problema desse no Kaggle. Eu tenho milhões de transações lícitas e um pequeno grupo na ordem de alguns milhares de transações ilícitas. A pergunta que se faz é como fazer um classificador eficiente para detectar essas transações ilícitas. Esse desbalanceamento na representação das entidades funciona muito mal na regressão logística. Por que isso? Observem, no cerne da regressão logística, existe uma forma de atribuição, para atribuir valores aos parâmetros. Cada entidade gera uma linha, eu tenho um domínio, cada entidade vai gerar uma linha, e essa linha vai ter um certo peso na solução do problema de atribuição de valor aos parâmetros da regressão logística. Então, se eu tenho muitas linhas de uma classe, essa classe vai acabar dominando o problema todo. Nós resolvemos isso. É uma ideia simples, chega a ser até trivial, que a gente batizou de algoritmo ad hoc. A gente vai ver isso aqui, como que a gente consegue resolver esse problema de uma forma super tranquila e tem funcionado muito bem. Um outro problema, às vezes, em função desse desbalanceamento e da técnica que a gente usa para resolver esse problema do desbalanceamento, nós acabamos caindo em casos em que eu tenho poucas equações e muitas variáveis. Nossa, isso aí também a gente resolve muito bem e dá um fôlego, inclusive para outras aplicações mais abrangentes e interessantes da regressão logística. Claro que haverão casos, em que o problema não chega a ser de desbalanceamento, excesso de atributos em relação a entidades. Chega um ponto em que o problema é o modelo mesmo, a forma de representar a minha realidade é que tem problemas. Eventualmente eu tenho muitos elementos ambíguos, olha que complicação, eu tenho o mesmo conjunto de indivíduos, numa situação, no mesmo ambiente, no mesmo domínio, eu digo que ele pertence a uma classe, e esse outro conjunto de parâmetros, e esses mesmos parâmetros praticamente, para um outro indivíduo, indicam que ele não pertence àquela classe.
se chama ambiguidade. Nós estamos, né, eu termino com aqui essa primeira parte com uma proposta, né, de como resolver isso, mas isso aí ainda a gente carece de publicar alguma coisa, trabalhar um pouco mais isso. Mas assim, vocês verão, né, que a regressão logística, ela assim, é fácil de ser aplicada, eu tenho condição de produzir classificadores excelentes e vou explorar muito um aspecto que é secundário na classificação, mas ele pode ser extremamente útil em algumas aplicações, que é, né, uma feature selection, uma seleção de atributos que vem como subproduto desse processo de avaliação. Né? Nós vamos ser capazes de fazer o seguinte: dado um problema, né, eu vou resolver esse problema e depois vou escolher quais são os atributos que são importantes na classificação. E depois vou provar, né, a partir de processos de validação cruzada, que esses atributos realmente são importantes. Né? Olha, se eu tenho lá 100 atributos e eu separo 15 para classificar, e o meu classificador só com esses 15 atributos é extremamente eficiente, significa que eu fiz uma boa feature selection, usando, né, um subproduto, né, da regressão logística. Eu vou precisar só fazer uma observação para fazer essa seleção de atributos. Mas, em suma, eu gostaria de dizer aqui, né, que a gente dá vida nova a este algoritmo. A primeira grande contribuição nossa, né, como atribuir valores aos parâmetros alfa, né, em problemas em que eu tenho mais variáveis do que entidades. Como resolver esse problema? O algoritmo que a gente vai usar, não raro, cai nessa situação. Mas tem outros problemas que naturalmente são dessa forma. Né? Eu tenho muitas variáveis e tenho poucas entidades em relação ao número de variáveis, o número de atributos, né, que eu uso para representar minhas entidades para trabalhar. Né? É uma característica intrínseca ao problema que eu estiver resolvendo. Mas aqui, né, nós fazemos o seguinte, observe o que nós fazemos. Né? O que é o caso usual? O caso usual é esse primeiro. Né? Eu tenho muitas entidades, né, e poucos atributos. Lembrem-se do caso lá da íris que a gente tratou, né? Aquele modelo clássico, o primeiro modelinho aí, um dos modelos mais referenciados aí na mineração de dados. Né? Observe, eu tenho 4 atributos e 150 amostras de plantas. Né? Então tem um número muito grande, né? Uma variedade muito grande de entidades, né? E poucos atributos. Essa é a regra geral dos problemas que a gente tem em mineração de dados. Né? Eu tenho muitas entidades no meu domínio para me treinar à vontade as minhas redes pelos métodos tradicionais, etc. No nosso caso, né, no caso tradicional, como que isso é resolvido? Ora, eu faço uma certa transformação na função loadKit, né, em vez de resolver brutamente aquele caso, de eu encontrar os parâmetros enxergando uma função não linear, né, aquela função p de x igual e elevado a uma somatória dos
pesos alfa-is que eu tenho que determinar, que são os parâmetros que eu tenho que determinar da regressão, vezes o valor de cada atributo, dividido por 1 mais E elevado a esse valor. Né? Então tem uma exponencial que serve para aumentar um valor, né? Ou então fazer com que esse valor fique próximo de zero, dependendo se essa exponencial é positiva ou negativa. Então eu tenho essa fórmula logit. Só lembrando aqui o que a gente faz, né? Nós, em vez de trabalhar com P de x, nós trabalhamos com chance. Chance de x, né, onde x é um conjunto de atributos associados a uma entidade, é igual a P de x sobre 1 menos P de x. Ora, é uma transformação simples. Se eu conheço a chance, eu conheço o P de x. Se eu conheço o P de x, eu conheço a chance. Só que na hora que eu expresso a chance, eu consigo fazer uma coisa ótima. Eu recaio num sistema de equações lineares que vai servir para me associar valores aos pesos, aos parâmetros da regressão, né? Que é esse primeiro caso que está aí. Eu tenho que resolver um sistema A, onde a é uma matriz de M linhas por N colunas, onde M é maior que N, né? Igual a B, onde B só tem 2 valores, o log da chance C1 e o log da chance de P de x C0. Então só tem 2 valores nesse conjunto de termos independentes. Cada linha desse sistema de equações está ligado a uma entidade, né? Eu gostaria de determinar os parâmetros alfa de tal forma que o P de x fosse consistente. Se o indivíduo é de um certo grupo que eu estou querendo determinar, qual que é a probabilidade desse indivíduo pertencer a um certo grupo, né? A probabilidade é 1 para esses indivíduos e 0 para os demais, né? Eu tenho uma certa dicotomia aí no meu problema, né, que eu estou trabalhando. Muito bem, a forma de resolver esse sistema AX igual a B, onde o sistema de equações lineares tem mais linhas que colunas, né? Nós já vimos aí, tem uma aula sobre isso, né? É a partir dos mínimos quadrados, né? Eu expresso esse problema facilmente, né? Eu quero determinar lambda, alfa, né, que minimiza a somatória dos quadrados dos resíduos de cada linha. Ora, isso é um problema de otimização facilmente resolvido, e eu caio num sistema de equações lineares, que está expresso aí, é o primeiro caso que está lá. A transposto A alfa igual a transposto B. Pronto, resolvi isso sem grandes problemas, né? O problema é o caso 2. É essa a nossa grande contribuição nesse processo, né? Como resolver o problema quando eu tenho muitas colunas e poucas linhas? Esse sistema de equações, né, que a gente poderia expressar a matriz A de M linhas por N colunas, onde o M é menor que N, em geral M para nós é muito menor que N, né, nos casos que a gente acha mais interessantes. Esse sistema, a gente diz que ele é indeterminado, ele tem infinitas soluções, ele não tem uma solução só, né? Então ele é indeterminado, ele não nos serve, né? Ora, o que a gente faz então? Né? Nós incorporamos, olha que ideia boa, qual que é o problema, no fundo, que nós temos, né? Eu tenho um conjunto de atributos, eu gostaria de um subconjunto de atributos que fosse suficientemente adequado para resolver o meu problema,
né? Ao invés de trabalhar, sei lá, com 1000 atributos, será que eu não tenho só uns 15 ou 20 atributos que só com eles eu conseguiria resolver o meu problema? Muito bem. É um problema combinatório, de difícil solução, né? Tem um número exponencial de combinações possíveis para resolver isso que está aí, né? Como que a gente resolve, então? A ideia foi o seguinte: ora, eu quero usar o menor número possível de parâmetros alfa. O que é isso? Eu minimizo a somatória dos quadrados de alfa, né? Quanto mais próximos de zero, né, os valores de alfa, mais próximo o quadrado de zero será, né? O quadrado desses parâmetros será. Então eu acrescento ao que a gente chama função objetivo do problema anterior esse termo alfa transposto vezes alfa, somatório dos quadrados dos valores de alfa. E mais o termo tradicional, né, que é resolver o sistema de equações lineares que foi dado. Eu tenho um sistema de equações lineares que eu quero que ele seja resolvido, né? Existe uma solução para ele que tenha o menor resíduo possível. E no caso, esse resíduo normalmente vai ser zero, né? E tal que a somatória dos quadrados de alfa seja próximo de zero. Pronto. Essa é uma solução super adequada, né? Usando aí os recursos de matemática aplicada, a gente chega à seguinte solução: identidade mais a identidade do tamanho na dimensão das variáveis, né? Se eu tenho 50.000 variáveis, então eu vou ter uma matriz identidade, que é uma matriz com um só na diagonal principal, mais A transposto vezes A, alfa igual a transposto B. Pronto, resolve esse sistema de equações lineares e tem os valores de alfa, com a seguinte característica: aqueles valores de alfa que têm pouca influência ou nenhuma influência, nenhum poder de classificação, vão ser zerados. Aquelas variáveis que não interessam para um grupo que tem, sei lá, os valores delas estão presentes tanto num grupo quanto no outro, vão ter o valor zero. E com isso eu tenho, né, a solução dos problemas em que eu tenho mais variáveis do que equações, né? Isso é tão bom, isso é tão interessante para nós que, puxa vida, isso aí deu vida nova isso dá uma vida nova a esse algoritmo de regressão, porque ele pode ser aplicado em problemas difíceis, né? Problemas que estruturalmente têm mais variáveis que indivíduos, né? Por exemplo, desculpe. Por exemplo, eu tenho casos, né, que eu tenho remédios, por exemplo, eu tenho lá, né, um conjunto de drogas que eu tenho fingerprints para essas drogas. Então tem uma droga que age, por exemplo, modula uma certa proteína, né, e tem, né, drogas, né, que eu sei que modula essa proteína, e tenho drogas, né, que não modulam essa proteína, né? É tão engraçado isso, eu fico tão impressionado, porque eu sei as drogas, assim, é conhecido um conjunto de drogas que modulam, né? Então tá lá, sei lá, são drogas, são fármacos aprovados que modulam uma certa proteína. Vão lá, agem com essa proteína, né? Agora, dado essa droga, as características dessa droga, eu sou capaz de criar
coisas que eu sei que jamais seriam capazes de modular essa proteína, né? Eu sou capaz de gerar os decoys, um conjunto de drogas eventualmente hipotéticas que não existem, né? Que não modulam, né? São incapazes de modular aquela proteína. Pronto, eu tenho um modelo para fazer um screening, né? Assim, eu vou lá, olho um banco de dados de drogas, de moléculas, né? E descrevo a partir de um conjunto de informações e vejo a probabilidade de ela funcionar ou não. Eu faço um virtual screening, né? Sou capaz de descobrir, né, drogas novas para modular aquela proteína ou reposicionar drogas que já existem, né, baseados nesse modelo simples. Só que eu tenho, sei lá, 100 a 150 entidades, né, que são as drogas, tanto as que modulam e as que não modulam, né, em um conjunto muito grande de atributos. Esse método anterior aí, o caso 2, de atribuição de valor, de valores aos parâmetros da regressão logística, usando esse termo estabilizador, alfa transposto vezes alfa, ou somatório, ou o quadrado da norma do vetor alfa, né, que entra no processo de minimização, a gente chama isso aí de regressão logística modificada. No final, nós vamos ver um exemplo em que ela é extremamente útil, né? Mas agora, né, na sequência, eu gostaria de comentar um outro algoritmo que a gente chama de ad hoc. Ad hoc é um termo em latim que significa alguma coisa com um único objetivo, e esse objetivo é temporário, né? Ad hoc, né? Esse algoritmo ad hoc, ele trabalha da seguinte forma: para cada consulta a gente constrói um modelo, né? Eu vou lá, busco, né, quais são os indivíduos da minha classe que eu quero buscar elementos mais parecidos com essa consulta. Aí eu tenho lá K1 elementos para montar meu modelo. E esse K1 é pequeno, né? E o K0 também. O K0 é um conjunto, é um número que vai designar quantos indivíduos da outra classe, ou seja, do resto do universo, do meu domínio, eu vou escolher para montar o meu modelo específico para consulta. Então, vou lá, busco, né? Eu tenho a minha matriz A, eu particiono essa matriz A em uma matriz A1 e o A0, né, que são as linhas associadas aos elementos que a probabilidade, aos indivíduos ou entidades, que a probabilidade tem que ser 1, e o outro conjunto de linhas em que que constitui a matriz A0, que são os indivíduos, né, em que o P de x tem que dar 0, ou idealmente daria 0. Então eu particiono, né, meu domínio, né, nesses dois subconjuntos, o A1 e o A0. Poderia falar, nossa, mas para cada consulta eu vou ter que percorrer todo o meu domínio para descobrir os K1 mais parecidos e os K0 mais parecidos. Olha, isso é feito instantaneamente desde que eu arrume o meu modelo, né, numa árvore de pesquisa. Nós já sabemos fazer isso, né? Usando decomposição por valores singulares, eu vou subdividindo em clusters, né? E eu faço poucas consultas para chegar naquele cluster em que eu tenho os indivíduos, as entidades mais parecidas com aquela que eu vou estar procurando.
é um típico uma máquina de busca, né, que a gente sabe fazer. É uma maquininha de busca que a gente monta. Então isso já está pronto. Agora, e os valores de K1 e o K0? Ora, esses valores são determinados experimentalmente. A gente vai tentando, né, uma combinação aí. Normalmente são poucos testes. Eu começo com 2, 3, K1, 3, K0, etc. Faço pequenas alterações e depois eu vejo que o desempenho não melhora quando eu começo a aumentar. Então eu faço algumas contas, né? Eu faço alguns testes para determinar o K1 e o K0. Então, dado uma consulta, eu vou lá, busco K1 indivíduos mais parecidos com a minha consulta e K0 indivíduos, né, do outro grupo, né, do meu universo mais parecidos. Então tem um modelinho aí com 6, 7, 8 entidades, são modelos bem pequenininhos, né, e com vários atributos. Eu não tenho mais esse problema, eu não tenho que fazer feature selection, né? Eu uso o caso 2, regressão logística modificada, para resolver esse problema. E o Haddock é surpreendente, ele resolve assim muito bem os problemas, em geral, né? Mesmo nos problemas bem balanceados, quando eu uso o Haddock, assim, pequenos, os testes que a gente fez, a gente consegue resolver melhor ainda. Né? O desempenho melhora muito, né? Se eu tinha lá 94% de média harmônica, eu passo para 98%, 99%. O método é muito interessante, né? Esses dois aspectos, né, resolvem os problemas sérios, né? Os problemas mais sérios da regressão logística. Por isso que eu digo que dá vida nova à regressão logística. Imagine, eu tenho lá um problema de fraude de cartão de crédito. Ora, eu vou pegar os indivíduos mais parecidos no universo do que é fraude e os indivíduos mais parecidos com a query no universo que não é fraude. Monto esse modelo. Esse modelo só vai servir para responder essa query. Uma vez eu monto e resolvo esse problema rapidamente, instantaneamente, né? Eu tenho um probleminha muito pequeno, né, para resolver, né? Um modelo muito pequeno para resolver, desde que o processo de buscar os mais parecidos, né, nos dois subconjuntos, né, o subconjunto associado à matriz A1, a submatriz A1 e a submatriz A0, desde que isso, né, esteja organizado e eu possa fazer rapidamente. Isso aí, né, resolve os nossos problemas, regra geral, né? Eu consigo muitos bons resultados com isso. O que fica para trás, né, é o seguinte: nós temos um algoritmo ainda, a gente carece de mais experimentação, né, para resolver problemas de ambiguidade. Ambiguidade, né, é uma coisa, né, às vezes inerente ao processo de modelagem, né? Uma coisa que pode acontecer, né? Já terei dito para vocês que todo modelo é uma simplificação da realidade. E aqui, né, as nossas entidades, né, são representadas por vetores, né, que é um conjunto de atributos. Eventualmente, esses atributos, né, para certos casos, não são suficientes. É um problema de modelagem mesmo, né? Observe o seguinte, posso falar um exemplo assim, clássico. A física newtoniana é um modelo extremamente eficiente para você resolver problemas do tipo atravessar a rua. Você quer atravessar a rua, você tem um monte de contas complexas que você faz, né? Velocidade do carro, a velocidade que eu tenho que imprimir,
algumas coisas que eu tenho que controlar, né? Agora, não serve para nada no mundo quântico, subatômico, né? Quando eu estou trabalhando com átomos, não é a física newtoniana, esse modelo não pode ser utilizado. Mas muito bem, mas vamos aqui, né, no caso nosso, em que, né, eu tenho lá um conjunto de atributos, esse conjunto de atributos, regra geral, ele é bom, mas tem casos em que ele falha, né? E eu tenho casos assim muito complexos, por exemplo, esse domínio que está aí, né? Eu tenho, imagino, vermelho e azul, né? São indivíduos desse domínio, né? Pertencente a uma categoria vermelha, pertencente a uma categoria azul. Não existe separabilidade, está tudo misturado. É um problema difícil esse sim, né? O que eu proponho fazer? Nós sabemos já o que funciona bem, né? Quando eu tenho uma separabilidade, ou seja, eu tenho os meus indivíduos separados, né? Onde uma classe está separada da outra, quando isso acontece, os meus modelos são excepcionais, né? Assim, eu não tenho, ele não erra. Claro que eu poderia usar o ad hoc aqui, né? Mas eu quero, né, tentar enxergar esse problema de uma forma diferente. Eu quero bater de frente, né, com as ambiguidades. Então, esse algoritmo está em desenvolvimento, eu não tenho, assim, fora problemas pequenos e relevantes, assim, eu não tenho ainda resultados robustos, com bases grandes, etc., escaláveis, né? Eu não tenho esses resultados ainda. Mas a ideia é o seguinte, eu mapeio, né, usando uns algoritmos simples do tipo K-means, eu mapeio todo o meu domínio, né, a partir de bolas, a partir de vizinhanças, desculpem, pode ser bolas, elipses, eu tenho um conjunto de vizinhanças, né, associadas a alguns centros, né, em que, dado uma query, eu vou projetar essa query nesse domínio. Se cai alguma bola vermelha, onde predominantemente é vermelho, eu pego a bola predominante azul mais próxima, né, e vou mudar essas duas bolas que vão me permitir a dar o desfecho, né? E como que eu vou montar isso? Essas duas bolas estão separadas. Então tem lá uma probabilidade P associada à bola azul, né, construída, né, com modelos, com os indivíduos azuis que estão na bola azul. E o vermelho que está na bola vermelha. Eu chamo isso aí de P. Cálculo esse P de X, está separado, então eu não vou errar, né? Esses dois conjuntos aí estão separadinhos, eu vou acertar direitinho aí, considerando só essas entidades, né? Agora eu tenho também um P barra, que são os indivíduos vermelhos que estão na bola azul e os indivíduos azuis que estão na bola vermelha. E eu vou montar um modelo com isso também. Vou ter um P barra. Se por acaso o valor absoluto de P menos P barra for próximo de 1, essa minha query é ambígua. Ou seja, ele tinha tudo para ser... se o P ele está dando o contrário do que deveria dar. Então eu sei dar o desfecho para esse caso. Caso P menos P barra não seja próximo de 1, né, eu espero, né, que esse indivíduo não seja ambíguo. Aí eu consigo resolver o problema da ambiguidade. Mas isso ainda está em estudo, eu espero já, tem uns trabalhos que a gente está fazendo, a gente espera em breve
Eu tenho um aluno trabalhando com isso, que é o Lúcio Pacori, espero em breve estar com isso aí resolvido. É um algoritmo muito interessante, que vai, né, dar mais uma vida, né, mais uma... um resultado, pode ser que dê mais um resultado interessante, né, para regressão logística. A seguir, né, eu gostaria de comentar sobre uns resultados, né, já aplicando essas técnicas, né, direta e real, né, sem grandes modificações, né. Eu gostaria de apresentar para vocês um exemplo de aplicação desta metodologia. Nós publicamos recentemente um artigo baseado num experimento, né, que nós recuperamos num repositório de pacientes com câncer de mama. Então, são aproximadamente 180 pacientes, né, 176 para ser mais exato, que está nessa primeira linha aqui da tabela, né? Então, tem pacientes com os vários tipos de câncer de mama e alguns saudáveis. Nós, né, desenvolvemos um classificador para isso, que observem, longe de ser o mais importante no caso, né? Nós não queremos classificar por classificar, mesmo porque, né, já existem exames que fazem isso, né? Claro, né, que podem haver outros casos em que a classificação é importante. Por exemplo, se vocês encontrarem disponível uma base de dados, né, um conjunto de dados, né, feito este que está aqui, por exemplo, para biópsia líquida, ou seja, você tem lá a presença de alguns elementos em que, baseado no exame de sangue, você consiga fazer um diagnóstico, por exemplo, um diagnóstico precoce. Isso é ouro puro, né? A gente consegue montar um kit de diagnóstico. Mas no caso aqui, o nosso maior interesse era buscar marcadores. E vocês vão ver aqui, né, que vai ficar muito claro que um dos subprodutos mais interessantes da aplicação dessa metodologia são, né, quais são os atributos que realmente contam, que realmente são importantes para a classificação. Muito bem, então nós temos aí, né, existem repositórios com milhares e milhares desses experimentos, né? Esses experimentos, tipicamente, são da ordem de centenas de pacientes por milhares de atributos. No nosso caso, o que é um atributo? Um atributo, né, como a gente está trabalhando com microarrays de genes, né, é o dado de expressão, né? Qual que é a expressão que foi medida desse gene num dado instante? Então, eu tenho aí várias bases de dados, várias não, nesse caso aí desse estudo 3, né? Mas tem milhares depositadas para as mais variadas circunstâncias, situações, etc. Nós escolhemos, assim, câncer de mama pelo fato de ser icônico, né? Esse é um problema muito sério, né? Esse tipo de doença mata muitas mulheres ainda, né? E nós estávamos interessados em estudar marcadores para essa doença, né? Chamar atenção, eventualmente, para as proteínas que são moduladas, que são reguladas por esses genes, né? Se seria interessante ou não estudar esses genes, atuar em cima desses genes para alguma terapia ou coisa parecida. Então temos aí essa primeira linha, observe que está incluída aí,
né, 11 pessoas saudáveis. Então dá 176, 11 são saudáveis e as outras estão distribuídas, né, nos vários subtipos de câncer, luminal A, HER2, TNBC e outros, né? O que nós fizemos? Então, né, tá lá depositado, tem os dados das expressões de genes. Esta que eu vou comentar aqui é a maior que eu achei ali, né? Eu tenho 50 mil expressões, me parece, um número bem grande de expressões gênicas, né? Por 176 linhas. Nossa, isso é um pesadelo para mineração de dados, né? Por quê? Né? Eu não posso ter mais do que atributos, que são essas 50 mil expressões, né? Por indivíduos, por entidades, né? Cada entidade, né? Cada paciente foi caracterizada pela sua expressão gênica. E eu sei, né, que ela tem ou não câncer de mama, e caso tenha, né, qual é o subtipo. Né, eu tenho lá na anamnese dessa paciente. O que nós fizemos? Nós fomos lá, buscamos a matriz, é uma matriz de aproximadamente 176 linhas por 50 mil colunas, que é o verdadeiro pesadelo. Eu, para me poder aplicar as técnicas usuais de mineração de dados, eu tenho que fazer aí uma feature selection, né? Já aviso para vocês, né? Sempre que eu falo nisso, sempre vem a ideia, né? Mas por que eu não faço uma regressão univariada? Eu vejo assim, o papel de cada gene, o poder de cada gene para classificar, independente do resto. Então vou lá, pego o primeiro gene, pego o segundo, pego o terceiro e vou fazer uma análise, de tal forma que, ao final dessa análise, eu vou escolher aqueles que são mais interessantes para classificar. Olha, péssimo método. Isso aí deve dar 50% deve ser tipo jogar uma moedinha, né? Vamos supor que eu vou lá, separo 150 genes que foram os melhores para classificar. Péssimo, péssimo, péssimo. Você não precisa fazer nada, é melhor jogar uma moedinha para um classificador desses, tá? Aqui parece valer aquela máxima, o todo é muito maior que a soma das partes. Eventualmente aparecem genes que não tem porquê você, olhando fora do contexto, ele ser tão importante na classificação, mas ele em conjunto com outros extremamente valioso. Ele indica muita coisa. Então nós obtivemos, né, resumo, nós obtivemos uma matriz que pertence a 176 por 50 mil, né? É o nosso dado de entrada, né, para o nosso processo de classificação. Né? O que nós fazemos? Então, fazemos aquele processo de minimizar a norma ao quadrado dos pesos alfa associados a cada atributo, né? Eu vou querer que eles sejam os mais próximos de zero possível e, ao mesmo tempo, atender o sistema de equações que eu tenho, né, da logística, né? Observe que eu tenho um ajuste aí para fazer para cada indivíduo com aquela leitura de atributos, 50 mil atributos. Quando eu substituir na fórmula logit, né, aquela fórmula E elevado a somatório alfa i xi dividido por 1 mais E elevado a alfa i xi, na hora que eu substituir, eu quero que os valores de alfa sejam tais que, né, para alguns indivíduos, dependendo do meu classificador D1,
Por exemplo, a pessoa é saudável, então todas as 11 que são saudáveis, ao substituir esses valores e multiplicar por cada um das 11 pacientes, né, e montar essa fórmula exponencial desse alfa, de cada alfa que eu determinar vezes o valor da expressão, né, somar tudo isso e calcular a exponencial e dividir por 1 mais a exponencial, eu gostaria que fosse, né, igual a 1. O restante, né, os 165 restantes, eu gostaria que, ao substituir, né, fazer essa conta, o P de x aí desse 0, né? Então eu vou escolher esses alfaís. E a gente viu que a gente acaba num sistema de equações, né? Pois então, o método tradicional não dá para ser utilizado, né? E a razão disto é que eu tenho um sistema de equações indeterminado. O que a gente vai fazer? Usar, né, esse artifício, né? Ao invés, né, como eu tenho, é de se esperar na tradicional que eu tenha muitas linhas e poucas colunas nessa matriz, e você aplica o método dos mínimos quadrados, né, eu acho uma solução que minimiza a somatória dos quadrados dos resíduos de cada linha, que nós vamos fazer o seguinte: nós vamos manter, né, esse propósito, esse objetivo, nós vamos resolver esse sistema de equações lineares, mas com o menor número possível de variáveis, ou seja, os alfaís, né, os pesos associados aos atributos que não tiverem efeito na classificação, eu gostaria que eles fossem zerados, né? E na medida do possível, então eu vou estar determinando um subconjunto pequeno, né? Eu gostaria que esse subconjunto não fosse muito grande, né, para achar a solução desse problema, né? É um problema combinatório difícil e a gente tem aí uma interpretação bem livre desse processo e a gente estaria, né, com uma heurística para achar a solução disso, né? Eu não sei, né, qual seria a solução ótima para me especular um pouco quão próximo eu estaria dessa solução, porque é um problema muito difícil de ser resolvido, né? Qual a combinação, né, ideal de genes para fazer uma classificação adequada? A gente tem uma resposta que funciona, né? Vamos ver então, né, quais são os modelos que a gente criou. Então, o que temos aí, cada condição gera, né, um modelo para nós. Eu vou ter que investir em algum momento num suporte mais profissional, desculpem. Olha, então, cada condição, ou seja, se a paciente tem um câncer luminal A, câncer de mama luminal A, isso será um modelo para nós. Também, se a pessoa tem ou não algum tipo de câncer, é outro modelo. HERS2, né, vai gerar, essa condição HERS2 vai gerar um modelo também, né? E nós vamos trabalhar, né, com vários modelos. Para cada um desses modelos, né, nós vamos buscar quais seriam os marcadores. Então tem as várias condições aí, né? Só lembrando que o que a gente está discutindo nessa primeira linha, né, e a gente está buscando, né, claro, classificar, né, vocês vão ver que a gente classifica bem. A questão é o subproduto, né? Quais são ou quais seriam os marcadores? E como avaliar se esses marcadores, do ponto de vista da mineração de dados, são eficientes ou não?
né? Bom, interessante observar aqui que esse método é extremamente eficiente, tá? Ele erra muito pouco quando a gente submete aos processos usuais de validação. Não é o caso, a gente não está trabalhando aqui com curvas ROC, a forma de fazer amostras para testar, número de vezes que você faz o experimento e assim por diante, né? Normalmente, o que nós fazemos, né? Dada essa base de dados que foi fornecida, nós retiramos alguns elementos, né, para testar e construímos um modelo sem eles. E fazemos isso de forma aleatória, dezenas e dezenas de vezes, para ter uma noção da robustez dos resultados. Bom, isso foi feito, né? A gente não está aqui comentando sobre isso, e ele se mostrou assim extremamente eficiente, né? Assim, a validação, que a gente chama de validação cruzada, foi muito boa. Mas só para dar uma ideia, né? Observe que praticamente não erra, né? Esse método obtém classificadores que não erram. Mas, conforme eu falei para vocês, o nosso objetivo aqui não é, né, construir o classificador propriamente dito. Eu quero o subproduto. E como que nós vamos obter esse subproduto? Então, para um dado classificador, né, esse caso aqui mostrado é o do TNBC, ou seja, pacientes que têm TNBC, né, e pacientes que não têm o TNBC, ou tem outros tipos de câncer, ou então é saudável, né? Para esse classificador, o que nós fizemos aqui à esquerda? Nós plotamos os valores dos pesos. Então nós temos pesos que são positivos, né, que numa interpretação assim à primeira vista, né, eles estariam favorecendo a pessoa a ter o câncer, né, o TNBC, e os negativos, né, valores de alfa que são negativos, alfa-is, né, pesos associados a cada uma das expressões dos genes, que estariam contribuindo, né, para que nós tivéssemos o caso contrário. Deixa eu ver se eu falei certo. Eu estou estudando a probabilidade da pessoa ter o TNBC. Então, os alfa-is positivos contribuem. E os negativos, entre aspas, assim, primeira interpretação, que isso precisa ser melhor discutido, seria como que se fossem fatores de proteção, né? Por que isso? Porque a exponencial, os positivos fazem com que a somatória de todos os alfa-is o que vai acontecer? Eles vão dar um valor positivo, por exemplo, 30, 40. O exponencial disso é muito grande, né? Quando eu faço E elevado a 30, por exemplo, é um valor muito grande. Dividido por 1 mais E elevado a 30 é um valor, né, muito grande. Então é 1 milhão dividido por 1 milhão e 1, que é aproximadamente 1. Né? Agora, o que acontece com os alfa-is negativos? E elevado a menos 10 é 1 sobre E elevado a 10. Né, que é próximo de zero. Zero dividido por 1 mais 0 é 0. Então, observem, né, é como se os alfa-is negativos me protegessem da doença, né, e os alfa-is positivos estivessem favorecendo a doença. Não é exatamente isso, né? Mas a princípio a gente poderia raciocinar assim. Agora observem que neste gráfico aí existem muitas coisas que estão próximas de zero. Essas coisas que estão próximas de zero não têm
capacidade de classificar, né? Elas não servem para nossa classificação, tanto faz, por assim dizer, né? Essa expressão que está aparecendo aí, né? Ela não serve para separar meus indivíduos. Mas quando você olha esse gráfico, as coisas que estão mais no alto, ou seja, os alfas mais positivos, nos interessam, são os marcadores que a gente está procurando. E os alfas mais negativos são aqueles outros também importantes para nós. A pergunta é a seguinte, claro, eu estou certo? Será que é isso mesmo? Né? Será que eu posso intuir que esses são marcadores? Para responder essa pergunta, o que nós fazemos? Nós separamos um subconjunto desses que estão topologicamente mais afastados do eixo do X e os mais afastados para baixo, né, os negativos, né, desse mesmo eixo, né? Então pega o conjunto que está em cima e o conjunto que está embaixo. E esse conjunto aí a gente pega um número pequeno, né? A gente pega alguns poucos, né? 10, 15, 20, não mais do que isso, né? E construímos um classificador com eles. Se nós formos capazes de classificar muito bem com esses genes, eu estou afirmando, né, que eles são importantes sim para classificar. Então observem, né, nós usamos o subproduto, fazemos o que na ciência da computação se chama feature selection, seleção de atributos, esse é um caso em aberto, né, seleciono aqueles atributos, né, que são em conjunto importantes para fazer essa classificação. Muito bem, esse é o nosso objetivo. Claro que a gente tem que testar, a gente tem que validar, nós temos que fazer uma validação cruzada para ver se esta decisão de só trabalhar com esse subconjunto é robusta, ou seja, consegue classificar. A resposta é sim, a gente consegue. Muito bem. Uma vez separados esses atributos, né, que são genes candidatos a serem marcadores, né, biomarcadores para a doença, né, o que nós fazemos agora, né? De posse desses dados, nós vamos atrás das redes de regulação gênica e tentamos uma explicação, né? Então nós temos aí, né, a explicação, né, de quase todos que a gente encontrou. Na verdade, a gente separou, né, eu estou falando isso aí, foi um artigo, a gente só comentou os mais importantes, os mais presentes, né, nesses 3 microarrays que a gente trabalhou aí, né, e a gente comentou rapidamente, e agora está saindo um outro artigo, né, que está em fase de submissão, em que a gente explora mais essas redes de regulação e assim, a gente busca faz hipóteses biológicas do papel desses genes, como eles estão interferindo, né? O meu maior interesse aqui nessas coisas são quais são potenciais alvos, né, interessantes para medicamentos, né, coisas desse gênero. Então, né, o que eu gostaria de dizer para vocês neste caso que está aí. Lembrem-se sempre do Watson e Crick, né? Eles não fizeram nenhum experimento de laboratório. Eles, durante um ano de trabalho, o que eles fizeram foi buscar várias informações que estavam disponíveis e juntá-las para produzir uma resposta a uma pergunta que eles fizeram. Olha que interessante. Eu não sei
atualmente quantos microarrays estão lá. E de várias coisas. Tem microarrays de microRNAs e outras coisas. Eu, particularmente, né, estou muito interessado em microarrays de respostas imunológicas, respostas inflamatórias, né, tendo em vista a Covid. Se alguém achar alguma coisa, me fala e pode sair daí um trabalho muito interessante, né? Observem que a parte matemática a gente domina, né? Agora o que falta aí, né? Faltando as ideias, a intuição, a sorte de achar as bases que vão nos ajudar a alguma descoberta interessante, né? Eu convido a vocês a fuçar um pouco o repositório, a dar uma olhada nesse repositório e ver pela intuição de vocês se vocês acham alguma coisa interessante. Eu estou sem tempo para correr atrás dessas bases, sentar, olhar, mas gostaria de saber o que existe para a Covid-19, por exemplo, né? O que está depositado. Eu até acredito que isso esteja disponível naqueles repositórios ainda que não passaram por um review ainda, né? Isso está sendo muito comum nesse contexto dessa pandemia, você produzir seus resultados e torná-los público imediatamente para que outros pesquisadores possam ter acesso, né? E necessariamente não são, né, os repositórios tradicionais, né? Tem vários aí que foram montados emergencialmente para isso. Se vocês descobrirem e derem uma olhadinha e tiverem alguma coisa interessante em que possa usar essas nossas ferramentas, observem. Primeiro artigo 2020 acabou de sair, né? As coisas são muito recentes, as pessoas ainda não conhecem essa metodologia. Então eu vejo aí uma boa oportunidade para vocês produzirem coisas interessantes. Bom, sucintamente, né, dessas 4 aulas da arte construir oráculos, é o que eu gostaria de apresentar para vocês, né? Assim, claro que a gente poderia trabalhar um pouquinho mais, mas eu gostaria que vocês tivessem em mente que com o que vocês têm, vocês podem conseguir coisas muito interessantes. Vocês podem, né, a partir, né, desses conceitos, construir aplicações assim extremamente relevantes e que podem, né, trazer muitos benefícios, né? Eu exorto-os a arranjar um problema interessante de classificação, né, e aplicar essas técnicas, né? Reforçando aqui o que eu acabei de dizer, né, são técnicas assim, com esses conceitos, com esse olhar que a gente está tendo, novas, né? Pouco conhecidas, né? Talvez a hora seja agora, né? Vão lá buscar um problema interessante para resolver, né? Sempre me procurem, estou à disposição para alguma dica, algum detalhe, etc. Mas é dessa simplicidade toda, né? Essas técnicas, né? O que me atrai nessas técnicas? Que é fácil de dominá-las, né? Você entende exatamente o que está acontecendo, né? Você sabe de onde você pode chegar, ela é fácil de aplicar, é escalável, ela serve para problemas grandes e pequenos, né? E a partir daí, vocês com alguma criatividade, alguma intuição, alguma sorte, podem resolver problemas muito interessantes.
Bem-vindos à arte de construir oráculos.